Só venho lhes contar um caso que me deu tamanha friura. De tanto babar quase fico sem dente, muito melhor que rapadura. É o caso de um boi valente, com seu porte elegante, olhar inteligente, que encantou o povo todo com sua voz atraente. Era um boi falador, era um boi trabalhador. Para nós, moradores aqui de Barão Geraldo, é o dia mais importante do ano. É o dia que a gente encontra com os colegas, é o dia que a gente vê a movimentação, o valor que o pessoal de Barão, o comércio, para tudo para assistir essa grande festa do Boi Falou. A Festa do Boi Falou faz parte da agenda cultural da cidade de Campinas há 13 anos. Várias atrações culturais e artísticas são apresentadas nesse dia, que atrai centenas de pessoas que comem o macarrão depois de abençoado pelo pároco local. A lenda revela o que estava ocorrendo à época, que era o seguinte: na região já havia italianos, tá? O pessoal fazia, nos fins de semana, fazia aquela grande macarronada, os italianos. Os negros eram convidados, os escravos eram convidados, participavam juntos. Toda sexta-feira santa, um grupo de voluntários cozinha quase 1 tonelada de macarrão e 300 litros de molho de tomate com sardinha. Diz a lenda que quem comer o macarrão do Boi Falou na sexta-feira santa terá fartura o resto do ano. A Festa do Boi Falou reúne aspectos culturais, religiosos e sociais e representa a libertação através da lenda do escravo Toninho. A lenda do Boi Falou, tal como é conhecida, essa lenda que dá identidade ao bairro de Barão Geraldo, ela nasce num contexto de transformações, de mudanças profundas entre o Império Brasileiro, a nobreza, a produção agrária, as fazendas, a produção do café, da cana-de-açúcar, o trabalho escravo, as relações chamadas de padroado, a relação de vinculação entre a igreja e o governo, o império, o Estado. Esse império e essas relações são representadas aqui pela figura do barão, pelas relações de hierarquia, pela disposição do escravo Toninho, que representa a composição social do império. A preservação da cultura é fundamental. Então a gente está aqui nessa festa linda do Boi Falou, pensando exatamente nisso, preservar essa história e essa lenda para que isso seja passado de geração em geração. A importância da festa é que além de a gente estar resgatando a lenda, fazendo um trabalho da questão da história, de mostrar a questão da religiosidade, da questão da escravatura, todo o contexto histórico que a gente leva para as pessoas, a grande importância dela é de envolver a população dentro do contexto dela, dentro da região dela, dentro do distrito dela. O respeito à tradição do Dia Santo é o apelo para a manutenção desse universo
de não trabalhar em dias santos, de respeitar a ordem das coisas, a hierarquia que se estabelecia naquela época. As conversas que eu tenho tido sobre o boi, sobre a solidariedade e sobre o hábito que foi trazido dessa confraternização entre italianos e negros, esse hábito de comer debaixo das mangueiras, comer o macarrão domingueiro, eu vejo nisso, então, a Eucaristia, que é compartilhar. Então, eu vou contar pra vocês a história de quando o boi falou. Naquela época, nós era tudo escravo ainda. Não tinha dia de descanso. Era labuta todo santo dia. O que mantinha nós vivos era jogar, ouvir o som da nossa terra distante. Depois era acordar e começava tudo de novo. Foi numa manhã de Sexta-feira Santa. Eu estava cansado de tanto trabalhar. Mas o feitor entrou na senzala e daquele jeito dele botou todo mundo para trabalhar. Vai botar o boi pra trabalhar. E não tinha jeito. Ou trabalhava, ou ia pro tronco. E lá fui eu, né? Pegar a canga e encontrar o boi pra morte de trabalhar. Trabalha, nego, trabalha. Nego, quanto trabalha. Trabalha, nego, trabalha. Eu fui caminhando por aqueles caminhos de meu Deus
com a canga nas costas, até chegar onde estava o boi. Lá vai o homem, lá vai o homem, lá vai o homem. Lá vai o homem, lá vai o homem, lá vai o homem. Lá vai o homem, lá vai o homem, lá vai o homem. Lá vai o homem, lá vai o homem, lá vai o homem. Ele ficou ali, parado, me olhando debaixo daquela árvore. E ele estava lá, esperando. E ele foi me olhando, com aquele zóio que dava medo. Mas comigo não era assim, não. A gente até que se dava bem. Ui. Foi quando eu fui chegando perto dele. Bem no fundo dos meus olhos e falou daquele jeito que só boi mesmo fala. Não é dia de se trabalhar. Ui, hoje não é dia de trabalhar. Hoje é dia de se guardar. E não é que o danado falou mesmo? Com aquela voz de trovão que quase me derruba no chão. Saí correndo numa disparada que parecia que tava até com as tripas viradas. Direto falar pro feitor o que havia se sucedido no pasto.
hoje não é dia de trabalhar. Vixe, o feitor ficou bravo que nem uma onça. Então vamos ouvir esse boi falar então. Daí ele me arrastou até a casa grande. Eu não queria ir, porque morria de medo do barão. Mas foi nessa horinha mesmo que o meu amo apareceu no alto da escada e mandou o feitor parar. Então, se eu contei pra ele o que havia se sucedido. Foi assim que o boi falou, senhor. Então, se ele mandou entrar pra dentro da casa dele. E daquele dia em diante, eu nunca mais trabalhei no pasto. E o barão, que era um homem descrente, daquele dia em diante, virou rezador. E nunca mais ninguém trabalhou na Sexta-feira Santa. Neste mesmo ano de 1888, em 13 de maio, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, abolindo a escravatura no Brasil, dando início a uma nova vida para tantos negros sofridos e maltratados durante anos. Toninho e a lenda do Boi Falou simbolizam o sofrimento de um povo na busca e pela conquista da liberdade. Uma das poucas lendas originais da região de São Paulo e do Brasil, que identifica um determinado grupo social com uma representação simbólica. O nosso Boi Falou é o único boi que existe no estado de São Paulo. Ele está em Campinas, especificamente no nosso distrito de Barão Geraldo. Nós estamos numa fase de socialização e reapropriação coletiva da lenda do Boi Falou. O boi não é uma lenda a mais. O boi faz parte da cultura que funda esse espírito harmonioso de Barão Geraldo. Essa lenda para nós, ela tem que permanecer. Nós estamos já na 13ª festa do Boi Falou e para nós é maravilha. Enquanto eu viver, eu quero participar dessa festa. O boi agora mora no coração. O boi é a arte, é a verdade, a sabedoria e a liberdade do povo dessa nação. Trabalha, nego, trabalha. Nego, quanto trabalha. Trabalha, nego, trabalha. Nego, levanta a cabeça pra respirar. Nego, luta capoeira pra se libertar. Trabalha, nego, trabalha.
trabalha. Nego quando trabalha, trabalha, nego trabalha. Nego levanta a cabeça pra respirar. Nego luta capoeira pra se libertar. Trabalha, nego trabalha. E foi assim que o boi falou. Mas foi assim mesmo, é.